Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema assim central do direito penal, que é a ilicitude. Basicamente, né, o que faz uma ação ser considerada contrária à lei? Oi, pois é, um tema fundamental mesmo. Porque, sabe, nem todo ato que parece crime ou que causa um dano acaba sendo punido, né? Tem umas situações bem específicas que a própria lei reconhece e que tiram essa característica ilícita. Exatamente. É como se a lei dissesse: olha, nesse caso aqui, apesar do resultado, a ação foi justificada. Isso. A regra geral é que um fato típico, né, ou seja, aquela conduta que se encaixa direitinho na descrição de um crime na lei, tipo matar alguém, furtar algo, a gente presume que é ilícito. Uma presunção inicial, então. Isso, uma presunção. Mas ela não é absoluta, ela pode ser derrubada. O Código Penal, lá no artigo 23, ele traz as chamadas excludentes de ilicitude. Ah, as famosas excludentes. Certo. Então vamos desenrolar isso aí. A nossa análise hoje vai focar justamente nessas situações, né? Com base no material que a gente viu. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. São essas quatro, né? Exatamente. São as causas que justificam uma conduta que, a princípio, seria criminosa. Legal. Bom, começando pela, talvez a mais famosa de todas, a legítima defesa. Todo mundo já ouviu falar, né? Mas, assim, o que ela significa realmente na letra da lei? Então, a legítima defesa está lá no artigo 25 do Código Penal. Ela acontece quando alguém usa, e aqui a palavra-chave é moderadamente, os meios necessários para repelir uma agressão. Uma agressão que tem que ser injusta e que está acontecendo naquele momento ou está prestes, está iminente para acontecer. E pode ser para defender a si mesmo ou outra pessoa. Certo. Isso, contra um direito seu ou de outra pessoa. Pode ser a vida, a integridade física, o patrimônio. Entendi. E tem requisitos bem claros, sabe? A agressão, primeiro, tem que ser humana. É interessante isso, né? Porque se alguém usa um cachorro para atacar, por exemplo, a agressão continua sendo considerada humana, porque veio da pessoa que assolou o animal. Ah, faz sentido. A origem da ação é humana. Exato. Além disso, a agressão tem que ser injusta, ou seja, não pode ser uma agressão permitida por lei. E tem que ser atual ou iminente. Não dá para alegar legítima defesa por algo que já passou ou que talvez aconteça no futuro distante. Certo, tem que ser ali no calor do momento. Isso. E a defesa, como eu disse, tem que ser do direito próprio ou de terceiro, usando os meios necessários e, de novo, com moderação. A moderação é crucial. Quer dizer, a defesa tem que parar no momento exato em que a agressão acaba. Não pode continuar depois. E aí é aí que a coisa fica complicada. E se a pessoa passa do ponto? Se ela exagera na defesa, o que acontece? Aí a gente entra na questão do excesso punível. O parágrafo único do próprio artigo 23, que fala das excludentes, diz isso. O agente vai responder pelo excesso. E esse excesso pode ser doloso, ou seja, intencional. A pessoa quis exagerar mesmo. Quis exagerar, foi além do necessário de propósito. Ou pode ser culposo, que é quando o excesso acontece por falta de cuidado, por imprudência, por negligência na hora de avaliar a situação ou de executar a defesa. E tem tipos diferentes desse excesso. Sim, a doutrina fala em algumas formas. Uma bem comum é o chamado excesso extensivo. Esse acontece quando a pessoa continua agindo depois que a agressão já parou. Imagina alguém que, sei lá, desarma o agressor, ele já está no chão, sem oferecer mais perigo, e a pessoa continua atirando, por exemplo. Isso é excesso extensivo. Entendi. A moderação é realmente a palavra-chave aqui. A reação tem que ser proporcional e cessar com o fim da ameaça. Ok. E o estado de necessidade? Isso parece coisa de filme de sobrevivência. Como funciona? É outra situação bem extrema, sim. O estado de necessidade, que está no artigo 24, é outra causa que exclui a ilicitude. Ele acontece quando alguém pratica um ato para salvar de um perigo atual, um perigo que a pessoa não causou por vontade própria e que não podia evitar de outro jeito. Um perigo inevitável, então. Inevitável de outra forma, naquele momento. E o ato é para salvar um direito próprio ou de outra pessoa. Só que tem um detalhe importante. O sacrifício do bem jurídico ameaçado naquela situação específica não podia ser razoavelmente exigível.
razoavelmente exigível, essa parte parece um pouco subjetiva, né? É o ponto de maior debate. O exemplo clássico que todo livro traz é o da tábua de salvação no naufrágio, né? 2 pessoas, uma tábua só suporta uma. A pessoa que afasta a outra para sobreviver poderia, em tese, alegar estado de necessidade. Ou, um exemplo talvez mais palpável, alguém que furta comida para não morrer de fome, ou um remédio caríssimo para salvar a vida do filho sem ter outra alternativa nenhuma. Entendi. E tem alguma limitação? Alguém que não pode alegar? Tem sim. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade para fugir desse dever. O exemplo mais claro é o bombeiro em serviço durante um incêndio. Ele não pode simplesmente se salvar e deixar os outros lá alegando estado de necessidade. Ele tem o dever funcional de enfrentar o perigo. Certo. Faz todo sentido. E outra coisa importante sobre o estado de necessidade no nosso Código Penal, ele adota a chamada teoria unitária. Ou seja, ou o estado de necessidade exclui a ilicitude do fato, tornando-o justificado, ou, se o bem sacrificado era de valor igual ou superior ao bem salvo e o sacrifício era exigível, a ilicitude continua existindo. Nesse segundo caso, pode haver, no máximo, uma redução de pena, mas o ato não deixa de ser ilícito. Não tem um meio termo de estado de necessidade desculpante, como em outras legislações. Entendi. Ou justifica ou não justifica, mas pode atenuar a pena se não justificar. Ok. E as outras duas que a gente mencionou no início? O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Como elas entram nessa história? Essas duas são situações mais ligadas assim a atividades profissionais ou a permissões que a própria ordem jurídica dá. O estrito cumprimento do dever legal acontece quando um agente público, principalmente, pratica uma conduta que, fora daquele contexto de dever, seria crime. Tipo um policial prendendo alguém. Exatamente. Um policial que usa a força necessária, moderada, para efetuar uma prisão em flagrante ou comandado. Ou um oficial de justiça que precisa cumprir um mandado de busca e apreensão e, para isso, precisa arrombar uma porta, por exemplo. Ele está cumprindo um dever imposto pela lei. Mas tem que ser estrito, né? Bem dentro dos limites do dever. Perfeito. Tem que ser estritamente dentro do que a lei manda ou permite. Por isso é importante notar uma coisa. Um policial que mata alguém durante um tiroteio, por exemplo, geralmente isso não se encaixa em estrito cumprimento do dever legal. Ah, não. Pensei que seria. Não diretamente. O dever legal do policial não é matar, é prender, é conter a ameaça usando a força necessária. Se ele precisar atirar para se defender ou defender outra pessoa de uma agressão atual ou iminente do criminoso, isso na verdade se enquadra muito mais na legítima defesa própria ou de terceiro. Ah, entendi a diferença. O dever é prender, a reação à agressão durante a prisão é legítima defesa. Boa distinção. Exato, e o exercício regular de direito. Isso, como ele funciona? Bom, o exercício regular de direito abrange atos que, embora possam causar alguma lesão ou dano, são permitidos pela ordem jurídica, pelos costumes ou até por regulamentos específicos. São direitos que a pessoa tem e que, ao exercê-los normalmente, acabam resultando num fato típico. Pode dar um exemplo? Claro. O exemplo mais clássico é a intervenção cirúrgica feita por um médico. Ela causa uma lesão corporal, que é crime. Mas, se feita com o consentimento do paciente ou de representante, seguindo as técnicas médicas, com finalidade terapêutica, é um exercício regular da profissão médica, um direito. Certo. A medicina. Outro exemplo são as lesões corporais que acontecem em esportes de contato, como boxe, MMA, futebol. Desde que a luta ou o jogo esteja ocorrendo dentro das regras daquele esporte, as lesões decorrentes são consideradas exercício regular de direito. Interessante. E o consentimento do ofendido, da pessoa que sofre a lesão, muitas vezes entra aqui também. Numa tatuagem, num piercing, a pessoa consente com aquela lesão leve e o tatuador está exercendo regularmente a sua atividade. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente percebe é que a linha entre o que é crime e o que é um ato justificado pela lei pode ser bem tênue, né? Depende muito do contexto, da intenção, dos limites e, principalmente, como você falou várias vezes, da moderação. Exatamente. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento, exercício regular
São conceitos que mostram como o direito penal tenta equilibrar as coisas. Tenta proteger os bens jurídicos, como a vida, a integridade, o patrimônio, mas também reconhece que existem situações extremas, situações limite, onde uma ação que causa dano pode ser considerada aceitável, justificada pela própria lei. E a análise de tudo isso parece ser sempre muito complexa, né? Extremamente. E acho que fica até uma reflexão final, né, para quem nos ouve. Como é que se avalia, no calor do momento, ali na adrenalina, o que é exatamente a moderação? Qual é o meio necessário? A pessoa que está sofrendo a agressão ou enfrentando perigo não tem tempo para consultar um manual de direito penal, né? Com certeza não. E a análise que vem depois, feita no tribunal, com calma, com distância, com todos os fatos na mesa, ela tem uma tranquilidade que simplesmente não existe na hora do evento. Isso levanta uma questão bem importante sobre a dificuldade que é julgar essas ações extremas, essas reações humanas, em situações limite, usando a régua fria da lei. É um desafio constante para o direito. Uma ótima reflexão para fechar. Realmente, julgar depois é sempre mais fácil do que agir na hora. Muito bom.